Oi, pessoal, bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Nós estamos na página 59, tá? As atividades estão na página 61 e 62. O tema da semana é ligação covalente. Nós estudamos na semana anterior ligação iônica. Então, o que acontece? Na ligação iônica, a gente tinha transferência de elétrons, né? Transferência de elétrons. Já na ligação covalente, a gente vai ter compartilhamento de elétrons entre os átomos, tá? E isso vai levar à formação de espécies que são menos energéticas, ou seja, mais estáveis, né? Do que os átomos quando estavam isolados. Então, aqui o primeiro exemplo que ele dá é do hidrogênio, tá? Então, é estabelecida uma ligação covalente entre os hidrogênios ali, tá? Aqui está mostrando como que isso acontece. Na ligação covalente normal, cada átomo vai contribuir com um elétron para a formação desse par aqui de elétrons que vai ser compartilhado entre eles, tá? Então, olha só, aqui vem um elétron desse hidrogênio e desse outro hidrogênio vem um elétron. Eles compartilham esse elétron e pode ser representado dessa forma aqui, tá? Esse traço representa o par de elétrons ali. Então, aqui eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado entre os dois átomos de hidrogênio, tá? Pode acontecer também de ter formações, além dessa ligação covalente simples, tem a ligação dupla, que é quando dois pares de elétrons são compartilhados, e a tripla, que é quando três pares são compartilhados, tá? Aí ele fala o seguinte, a molécula H2 é estável, isto é, os átomos não se separam, porque há um equilíbrio entre as forças de atração, que é aqui, né, entre elétron e núcleo, e as forças de repulsão, que é de núcleo para núcleo e elétron para elétron, tá? Então, isso aqui fica equilibrado. É o que está mostrando aqui. Consideremos como o segundo exemplo, aí aqui ele vai dar o exemplo do cloro. O cloro é da família do grupo 17, né? Então ele tem 7 elétrons na última camada, tá vendo que cada cloro aqui foi representado com 7 elétrons na última camada. E a ligação covalente que pode ser estabelecida entre eles vai ser de um par de elétrons, porque eles vão compartilhar esse par de elétrons e vão chegar à estabilidade lá com 8 elétrons, igual a gente viu na teoria do octeto, tá? Então, eles compartilham esse um par de elétrons, né? E se tornam estáveis, tá? Agora, o oxigênio, ele precisa de duas ligações, porque ele tem 6 elétrons, então ele vai estabelecer duas ligações aqui. Cada átomo de oxigênio contribui aqui com um elétron, que essa é a ligação covalente normal, tá? E formou-se uma ligação dupla entre os oxigênios. Nessa ligação dupla, eu tenho compartilhamento de 2 pares de elétrons, tá? E o nitrogênio. Aqui, o nitrogênio está no grupo 15, então ele tem 5 elétrons na última camada, então ele precisa fazer 3 ligações aqui para chegar a essa estabilidade, atingir a estabilidade dele, ó. Cada nitrogênio contribuiu com um elétron para formar cada ligação aqui. Então, eu tenho 3 pares sendo compartilhados. Essa é uma ligação que eu chamo de tripla, tá? Lembrando que na ligação covalente normal, cada átomo contribui com um elétron. Na ligação que a gente chama de coordenada, que é também ainda chamada de dativa, um elemento vai fornecer os 2 pares de elétrons para a formação daquela ligação. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Então, aqui no nitrogênio, eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhados aqui. Então, no oxigênio, 2 pares de elétrons, no cloro, 1 par de elétron, tá? Ligação simples, dupla e tripla, ok? Agora, vamos para as atividades, né? Aqui ele vai falar do gás nitrogênio, que é N2, e do oxigênio também, que é O2. Aí ele está perguntando para você quantos pares de elétrons estão envolvidos neles. Então, nessa questão, o que a gente pode imaginar é que ele esteja falando quantos pares de elétrons estão envolvidos na ligação, tá? Entre o O e O e entre N e N.
tá? Porque aqui ele não deixou muito claro, mas a conclusão é essa mesmo, tá? Quantos pares de elétrons estão envolvidos nas ligações. E eu já comentei isso com vocês lá em cima, né? Já está descrito para vocês lá em cima. Então, façam essa atividade aí. Na 2, a molécula de água, H2O, adiciona-se o próton H+, produzindo o íon hidrônio, tá? Que é o H3O+. E está perguntando para vocês quantos pares de elétrons pertencem no total ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Então, pertencem aos dois, né? Então, olha só, quando você realiza uma ligação covalente, o princípio é compartilhamento de elétrons. Então, se está tendo compartilhamento de elétrons, aqueles elétrons pertencem ao mesmo tempo ao oxigênio quanto ao hidrogênio. Então, olhem ali onde tem ligação covalente, contem quantas ligações covalentes a gente tem, e aí você vai descobrir quantos pares de elétrons pertencem aos dois, tá? Na questão 3, pessoal, o O que ele está falando, o carbono e o hidrogênio, o flúor também, a molécula que apresenta somente uma ligação covalente, tá? Aí ele vai falar para vocês aqui. Então, olha só, aqui, você sabe que o oxigênio, ele precisa fazer 2 ligações, o carbono precisa fazer 4 ligações, o flúor, uma ligação apenas, e o hidrogênio, uma ligação que ele tem a capacidade de fazer, tá? Então, se eu analisar aqui, ó, ele quer saber na molécula, ele tem só uma ligação covalente, tá? Só uma. Então, ele não pode ter 2, nem 3, nem 4, nem 5, uma ligação covalente, tá? O flúor com flúor é o mesmo caso do cloro com cloro lá em cima, tá? No O3, gente, o que vai acontecer? Vocês vão ter uma ligação parecida com o que você tinha no O2 e, além disso, você vai ter uma ligação coordenada ainda entre um dos átomos de oxigênio e um outro átomo de oxigênio. Então, você vai ter O, dupla O e ligação coordenada com outro O. Do O2, já mostrei para vocês lá em cima, é só uma ligação covalente que tem nele. E da H2O, na água, você tem o oxigênio fazendo ligação simples com o hidrogênio e o oxigênio fazendo outra ligação simples com o hidrogênio. O CO tem ligação dupla e tem uma ligação coordenada, tá? Então, você tem que escolher aqui qual que tem covalente normal e uma só ligação, que é o que parece lá com a do cloro, né? Que eu mostrei para vocês no cloro, tá? Então, faça essa análise aí. Considere um elemento X pertencente ao grupo dos metais alcalinos terrosos. Essa questão, gente, na verdade, ela é sob ligação iônica, mas ela está dentro dos ligação covalente aqui, mas não tem problema, vocês podem fazer. Então, o que eu comentei para vocês? Quando um composto é do grupo 2, ele tem tendência de perder 2 elétrons. Então, quando perde 2 elétrons, qual que é a carga que ele adquire, tá? E esse aqui, Y, pertence ao grupo dos halogênios. Na primeira versão dessa questão aí, ele falou que era halogênios grupo 16, mas nessa versão nova ele já trocou, tá? Então, eu vou mostrar isso lá para vocês, no grupo também eu vou comentar. Mas é entre X, que é o do grupo 2, e entre Y, que é halogênio do grupo 17. Então, a gente vai ter aqui, igual ele falou, um composto iônico, um metal com um ametal, né? Então, o halogênio ele tem tendência de ganhar um elétron. Quando ganha um elétron, fica com qual carga? Então, você vai ver, ó, eu tenho um composto que doa 2 elétrons e um composto que recebe 1. Qual que é a forma, tá? Correta, a fórmula correta do composto iônico que é formado por X e Y, tá? E escreva os íons também, tá? Então, olha só, X tem tendência de perder 2, qual que é a carga que ele vai ficar lá? E Y tem tendência de ganhar 1, qual que é a carga? Aqui vocês podem usar aquele método lá de multiplicar cruzado, que eu ensinei na semana passada, tá? Ou então raciocinar, né? Você tem o X doa 2 para um que só recebe 1 elétron. Então, quantos deles você precisa? Quantos Y você precisa para formar esse composto? Então, façam aí. A 5 é um pouquinho mais complexa, tá? Escreva as fórmulas estruturais planas e as fórmulas de Lewis. As planas, vocês vão representar elas com traço, tá?
As de Lewis, vocês têm que representar os elétrons, igual tá lá na página que a gente viu lá, que tinha a formação entre hidrogênio e hidrogênio, ele mostrou os elétrons, entre cloro e cloro, mostrou os elétrons, tá? Então, aqui, na fórmula de Lewis, você tem que mostrar com os elétrons, tá? Eu só vou falar para vocês quais tipos de ligações eu tenho aqui, tá? Olha só, para formar esse composto, o átomo central vai ser o carbono, tá? Você vai ter que fazer aqui uma ligação dupla entre carbono e um oxigênio, uma ligação simples do carbono com outro oxigênio e uma outra ligação simples do carbono com oxigênio. Aí esses dois oxigênios que fizeram ligações simples com o carbono, eles precisam de mais uma ligação. Essa ligação vai vir de cada um desses átomos de hidrogênio. Então, você vai ligar um átomo de hidrogênio a um oxigênio, que fez apenas uma ligação com carbono, e o outro hidrogênio ao outro oxigênio, que só fez uma ligação simples com o oxigênio, tá? Então, vai ficar C dupla O, C ligada a O, C ligada a o O ligado ao hidrogênio e esse outro O também ligado ao hidrogênio, tá? Só isso. E vai mostrar os elétrons envolvidos lá depois, tá? A plana é mais simples, que é só o traço que vocês têm que fazer. A de Lewis é um pouquinho mais complexa, tá? Aqui, gente, você vai ter um composto que tem ligação iônica e ligação covalente, tá? Então, o N é o central. Então, a primeira coisa que vai acontecer, você tem que fazer a ligação dupla entre o nitrogênio e um dos oxigênios. O outro oxigênio, você vai fazer uma ligação coordenada, então você vai pegar 2 elétrons no nitrogênio e ligar com o oxigênio, tá? E a outra ligação, você vai fazer uma ligação simples entre nitrogênio e oxigênio, tá? E para esse oxigênio que está fazendo uma ligação simples com o nitrogênio, você vai doar um elétron do sódio para ele, tá? Então fica N dupla O, N simples O com o Na ali, recebendo um elétron do sódio, tá? Então, essa é o que você tem aqui na letra B. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só enviar mensagem através do chat, do Conexão Escola ou Conexão Escola Web ou pelo WhatsApp, tá? Só isso. Qualquer dúvida, podem falar.